Os profissionais vão ser respeitados pela qualidade do trabalho que eles entregam. Eu me chamo Luiz Jó e nessa aula eu vou te ensinar algo no Excel que é pouco conhecido, que é exatamente esse conhecimento que vai te colocar numa posição de respeito, é exatamente esse conhecimento que vai te trazer respeito no dia a dia. E para você entender isso, deixa eu explicar uma coisa. Existem duas características de todo o trabalho que a maior parte dos profissionais executam no Excel. A primeira característica é que a maior parte desses trabalhos levam muito tempo. É um trabalho desgastante e repetitivo que leva muito tempo. Provavelmente você tem um trabalho desgastante e repetitivo que leva muito tempo. A segunda característica de todo o trabalho que a maior parte dos profissionais executam no Excel tem é que esse trabalho não é devidamente apresentado. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas não entendem. É por isso que eu gosto de mostrar de forma prática. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, esta base aqui, este relatório de vendas relatório de vendas por produto e por fornecedor. Nós temos este aqui, relatório de vendas por produto e por fornecedor. No final do dia, este gráfico que você está a ver aqui e este gráfico, eles são exatamente os mesmos, ou seja, eles apresentam exatamente a mesma informação. Os dados que estão aqui, que foram usados para construir esse relatório, são os mesmos que foram usados para construir este relatório. João, então qual é a notável diferença entre um e o outro? É a forma como cada um foi apresentado. Então, todo o trabalho que a maior parte dos profissionais executa no Excel, ele tem essas duas características, leva muito tempo e não está devidamente apresentado. Este relatório, por exemplo, não está devidamente apresentado, mas eu mesmo, o esforço que você já investiu para fazer este, poderia ser investido, você poderia acrescentar um pouquinho mais de esforço e transformar o relatório neste, por exemplo. Então, o que você quer me ensinar nessa aula? Nessa aula eu quero te mostrar, quero te apresentar técnicas, quero te apresentar estratégias para você conseguir fazer relatórios que sejam atualizados de forma rápida, de forma automática. E além disso, eu quero te mostrar algumas técnicas, estratégias também para poder empacotar, para poder apresentar esses relatórios de forma profissional, porque é exatamente esse conhecimento que vai começar a te diferenciar da maior parte dos profissionais. Pergunta como é que eu sei disso? Porque eu passei por isso durante um bom tempo na minha jornada. Só para você entender, em 2017, no meu segundo estágio, eu trabalhava numa empresa onde nós tínhamos uma rotina de fazer um relatório, uma reunião de fechamento no final do mês, basicamente. Então, eu me lembro que quando chegava ao final do mês, eu tinha que passar muito tempo a preparar o meu relatório para levar para a reunião, porque cada um ali dentro da área, cada um preparava o seu relatório para levar para a reunião. Eu era um desses profissionais, levava muito tempo a preparar meu relatório, etc. E no final, adivinha, saiu um gráfico que nem este aqui. Aí eu chegava na reunião, depois de sofrer muito, tem dias, até quando o mês virava, era uma loucura, tem dias que eu até saía um pouco mais tarde do trabalho, só para você ter noção. Eu atualizava um relatório que nem este, atualizava um relatório, fazia um gráfico comum, um relatório comum, levava isso para a reunião e assim como a maioria dos meus colegas, eu era somente mais um na reunião. E aquilo aconteceu assim durante meses, naquela empresa, naquele segundo estágio. Eu já tinha passado por isso anos num outro estágio. E aquilo passou durante meses. Mas existia um meu colega, na verdade, mais tarde essa pessoa virou meu mentor, existia um meu colega aqui. Ele levava a informação de uma forma diferenciada e todo o destaque ia para ele na reunião. Mais tarde eu vesti o chapéu, resumindo a história, eu vesti o chapéu da humildade, aproximei, pedi ajuda e esse mentor me ensinou não só a automação, não só a deixar o trabalho no automático, mas a apresentar esse relatório, os relatórios, os gráficos de forma profissional. Foi isso que começou a mudar a minha imagem naquela empresa e foi aí que eu percebi que os profissionais são julgados pela qualidade do trabalho que eles entregam. Foi assim que depois eu cresci nessa empresa, eu efetivei, eu comecei a crescer, depois eu comecei a dar treinamento, comecei a ajudar outros profissionais, todo o destaque já vinha para mim, as pessoas já vinham pedir ajuda. Jogo, como é que eu faço para entregar um relatório rápido de forma automática e como eu faço para entregar esse relatório também de forma profissional? Então, foi esse conhecimento que me colocou numa posição de destaque, foi esse conhecimento que me permitiu crescer na carreira. E quando eu comecei a ajudar vários outros profissionais, eu comecei a perceber que isso é uma coisa que eu gostava de fazer, é por isso que eu estou a fazer essa aula. Eu estou a fazer essa aula para você que
Estou a fazer essa aula para você que quer ser respeitado no lugar de trabalho. Porque os caminhos eu já conheci e é exatamente isso que eu vou te passar nessa aula, ok? E por que eu estou a fazer tudo isso? Porque eu estou a caçar essa história de superação na tua carreira. Eu quero também que você passe por esse crescimento. Eu acredito que todo profissional, independentemente do seu nível, tem capacidade de crescer na carreira, de ser respeitado se ele fizer um trabalho diferenciado. O único caminho que você tem disponível para ser respeitado no lugar de trabalho é começar a fazer um trabalho também que merece respeito. Esse é o caminho. Então, essa aqui, Jô, é uma aula teórica. Vamos fazer uma coisa assim? Não, vamos transformar um gráfico assim num gráfico assim. Eu vou te ensinar todos os caminhos. Não, essa definitivamente não é uma aula teórica, é uma aula prática. É por isso que eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou dar um bye-bye para essa base. Eu estou com uma base virgem. Está aqui uma base virgem, onde nós vamos começar do absoluto zero, porque eu quero te mostrar todos os caminhos, todos os segredos por trás disto. Ok? E de novo, essa aula é para quem? É para quem quer ser respeitado no lugar de trabalho. É para quem quer se tornar expert em Excel, começar a fazer um trabalho diferenciado e ser respeitado no lugar de trabalho. Ok? É por isso que existem dois tipos de pessoas que participam nessas aulas. Os curiosos, que são pessoas que aparentemente não têm tempo para ficar até o final para aprender essas coisas, e os experts, que eles perceberam que tempo não é uma questão de ter tempo ou não ter tempo, é uma questão de prioridade. Se crescer na carreira é prioridade para si, então, independentemente de como é que é a sua vida, você vai sempre arranjar algum tempinho para estudar e se tornar expert em Excel. Então, pessoas que dizem, eu não tenho tempo, na verdade, não é que elas não têm tempo. Elas não querem crescer, elas estão felizes com o estado atual delas. Então, você que já acabou com essa desculpa de eu não tenho tempo para estudar Excel, é que minha vida, eu sou muito ocupado. Não, ei, amigo, presta atenção. Um dos caminhos. Uma das coisas que me fez aprender a fazer tudo isso, a me tornar expert em Excel, a aprender tudo que eu vou te passar nessa aula, você vai ficar assustado com o que eu vou te passar nessa aula, foi parar com essa desculpa de não ter tempo. Estou cansado de pessoas já virem dizer que quero aprender, mas não tem tempo. Então você não quer crescer. Ponto. Quem quer crescer, tempo é uma questão de foco. Tempo é uma questão de foco. É uma questão de prioridade. Ok? Então, para tudo que você deverá fazer, preste atenção no que eu vou te entregar aqui. Nós temos aqui uma base de dados com materiais e resultados de vendas por cada um dos fornecedores, fornecedor A e fornecedor B. Numa outra base, para cada um dos materiais, nós temos a categoria dos materiais e numa outra base, para cada um dos materiais, nós temos a localidade. Por exemplo, este material aqui, ele foi entregue em Maputo, este aqui ele foi entregue na Matola, este aqui foi entregue na Matola, este aqui foi entregue na Matola, este aqui foi entregue em Maputo, assim sucessivamente. O que está acontecendo aqui? Por que essas bases estão assim separadas e não estão juntas? O que está acontecendo aqui? Nós estamos aqui a simular um caso de estudo real para que você possa pegar as técnicas e replicar essas mesmas técnicas à sua realidade. Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu preciso saber para poder fazer um relatório automático, um relatório rápido? Vamos lá, o que é automação? Primeiro ponto aqui. Automação é todo o trabalho que eu executo de forma manual, colocar o Excel a fazer no meu lugar. Isso é automação. Independentemente da técnica que você vai usar, desde o momento que você consiga fazer o Excel executar o trabalho no seu lugar, isso é automação. Vamos lá entender como é que funciona a automação na prática. Como é que funciona a automação na prática? É assim, você vai ter um trabalho, na maioria das vezes vai ser um trabalho repetitivo, vai ser um trabalho desgastante, vai ser um trabalho frustrante. Eu sei, porque eu já passei por isso, já fiquei frustrado de estar a fazer toda hora a mesma coisa. Eu entendo, te entendo, ok? Calma, te entendo. Então, quando você tem esse trabalho desgastante, chato e repetitivo, você precisa deixar esse trabalho no automático. Como é que funciona na prática para deixar esse trabalho no automático? É simples. Passo número 1. Passo número 1. Você vai entender como executar o trabalho de forma manual. Você entendeu? Ok. Passo número 2. Depois de entender como executar todo esse trabalho de forma manual, cada etapa manual, você usa técnicas diferentes, técnicas específicas para deixar essa etapa no automático. Por quê? Porque dependendo, cada etapa é executada com técnicas diferentes. Vou te dar um exemplo. Buscar dados de algum lugar. Você usa uma técnica diferente. Buscar dados aqui na outra aba. Você vai usar uma técnica diferente. Por exemplo, aqui para trazer os dados dessa aba, para aqui você vai usar a fórmula. Para trazer os dados dessa aba, para aqui você vai usar a fórmula. Mas para trazer dados de um outro ficheiro, tem como também deixar isso no automático. Você já não vai usar a fórmula, vai usar uma outra técnica. Então, passo número 1 para fazer automação na prática. Passo número 1.
entender as etapas, entender como fazer o trabalho de forma manual, as etapas. Passo número 2, aplicar técnicas específicas para cada etapa, de modo que isso fica automático. E no final, depois de você ter o trabalho automático, então esse processo todo ele vai ser lento, vai levar tempo. Como é que eu identifico que o meu trabalho está automático? Da primeira vez você leva tempo, da segunda vez você já não leva. Qual é o problema nas empresas? As pessoas, assim como eu também já passei por esse problema, não estou aqui para falar mal, mas estou aqui para trabalhar a tua consciência, para você começar a ficar esperto, para você começar a mudar, deixar de ser amador, virar expert. E é isso que vai trazer respeito no lugar de trabalho, ok? Então, vamos lá. Qual é o grande problema nas empresas? É que a maior parte dos profissionais, ele tem um trabalho, por exemplo, rotineiro, ele executa, leva muito tempo da primeira vez, da segunda vez ele leva muito tempo, da terceira, até ficar careca. Amigo, presta atenção. A automação da primeira vez você leva muito tempo, da segunda vez você já não leva muito tempo. É exatamente isso que eu quero te ensinar nessa aula. Só que eu já vou adiantar, não vou conseguir te ensinar todas as técnicas, porque cada processo tem técnicas diferentes. Então, aqui, por exemplo, nós queremos fazer um relatório que tem um total de vendas para cada um dos materiais por fornecedor e tenha filtro de categoria e filtro de localidade. Isso significa que se eu quero que o meu relatório tenha filtro de categoria e localidade, eu preciso que a informação de categoria e localidade estejam nessa base. Eu não sei se você entendeu isso aqui. Por que no exercício você não trouxe logo categoria e localidade? Para que justamente porque na empresa onde você trabalha é assim. Na empresa onde você trabalha, duvido que você vai ter uma base pronta para você fazer o teu relatório do jeito que você quer. Normalmente, a tua base vai ter informações em falta. Pelo amor de Deus, anota isso. A tua base vai ter informações em falta. Você precisa usar técnicas para ir buscar essa informação, só que está errado. Está errado você vir aqui, querer fazer Ctrl+C 1 a 1, calma lá, este aqui é Maputo, não Matola, copiou aqui, veio Ctrl+C, Ctrl+V de forma manual, ficar a perder tempo. Da próxima vez você vai voltar a perder tempo do mesmo jeito. Então você precisa conhecer técnicas, precisa conhecer atalhos para fazer com que esse trabalho ele fique automático. Você sofre da primeira vez, depois ele fica automático, para nunca mais voltar a sofrer de forma voltar a atualizar o meu emulador de forma manual. Então vou te entregar aqui o primeiro segredo. O primeiro segredo é: a sua base nunca vai ter informações completas. Você precisa saber buscar essas informações em outro lugar. Qual é a técnica de automação que eu uso para ir buscar essas informações e completar a minha base? Por exemplo, no exame de categoria e localidade, como é que eu faço? Se as informações, amigo, estou de entregar os segredos aqui, estou de entregar tudo nessa aula. Se as informações estiverem na mesma base, use fórmulas. Como assim a informação está na mesma base? Categoria, por exemplo, ela não está aqui numa outra aba, mas está no mesmo ficheiro Excel, está na mesma base. Então eu vou usar fórmulas. E se não estiverem, vai depender. Existem outras técnicas. Você não está entendendo. É que aqui existe uma pasta com 3 ficheiros dos últimos meses. Aí eu preciso trazer de forma automática, etc. Tem como? Tem. Todo trabalho chato e repetitivo que você executa no Excel tem como ficar no automático. É exatamente isso que vai começar a te colocar numa posição de respeito. Por quê? Porque o trabalho que você executa ele é julgado sobre 2 perspectivas. O trabalho, eu no seu lugar notaria isso. O trabalho que você executa é julgado por 2 perspectivas. A primeira perspectiva é o tempo que você leva a atualizar esse relatório. 99% dos profissionais nas empresas perdem tempo desnecessariamente, é por isso, não são respirados, é por isso que não crescem na carreira. Só de você aprender a achar o trabalho no automático, você já começou a se colocar numa posição de respeito. A segunda variável, a segunda perspectiva pela qual o seu trabalho é analisado, é julgado, é que as pessoas analisam a forma como o seu relatório é entregue. O layout, a apresentação, a capa do livro. Você tem que se preocupar com isso. Se você se preocupar com essas 2 variáveis, já acabou.
Você já está numa posição de respeito, porque 99% dos profissionais é amador e não se preocupa com isso. Por que você está fazendo isso? Ela está batendo nessa ferida para te incomodar, para gerar desconforto, para você parar com essa desculpa de não tenho tempo e você começar a levar as coisas a sério, porque é sua carreira que está em jogo, é o seu futuro profissional que está em jogo. É o futuro das pessoas que você ama que está em jogo. Porque quando você cresce, você não impacta só a si, você impacta a sua família, você impacta as pessoas que você ama. É por isso que eu estou a fazer essa aula, porque esse assunto é importante. Ok? Então, João, qual é a fórmula que eu uso para trazer a categoria? Vou te entregar os segredos aqui. Uma das fórmulas que você precisa dominar aqui no Excel são essas de lookup and reference, porque elas te ajudam a buscar informação em outro lugar. Então, vamos lá. Como é que eu busco a informação de categoria? Primeiro ponto, existe uma informação que está aqui, que também está aqui. Sim, é informação de material. Segundo ponto, qual é a informação que está aqui, que não está aqui? Informação de categoria. Terceiro ponto, essa informação de categoria aqui está na vertical ou está na horizontal? Está na vertical. Então, eu vou usar uma forma chamada VLOOKUP. Ei, presta atenção. Esse V aqui é de pesquisa na vertical e o lookup é de pesquisar. VLOOKUP. Se eu tivesse que buscar informação aqui, por exemplo, de localidade, tem informação que tem um ponto em comum material aqui? Tem. Tem uma informação que está lá, localidade, que eu quero, mas que não está aqui? Tem. Essa informação de localidade está na vertical ou está na horizontal? Está na horizontal, então eu já não poderia usar VLOOKUP, eu teria que usar HLOOKUP. Se você começar a entender, João, por que você está explicando desse jeito, bem devagar, assim, detalhadamente? Que é para você entender que no Excel existe uma coisa que os amadores não conhecem. É a gramática, a lógica por trás das coisas. Dentro do Excel existe uma gramática. Quando você entende essa gramática, você for ver VLOOKUP, V vertical, HLOOKUP horizontal. Quando você sabe interpretar essa gramática, você para de sofrer com forma, você para de memorizar forma, você para de se baralhar, você para de perder tempo, você para de fazer relatórios que não são executivos, você para de fazer um trabalho comum, você para de ser um profissional estagnado na carreira, você para de trabalhar de forma mecânica, você começa a crescer na carreira, você começa a se tornar um profissional diferenciado, você começa a se respeitar no lugar de trabalho. O que está acontecendo nessa aula? É exatamente isso que eu quero te mostrar. Não só usar VLOOKUP, não só te mostrar por que usar a fórmula, quando usar, mas o principal mesmo é você entender que existe uma gramática, que existe uma lógica por trás disso tudo. E se você começar a entender essa lógica, é exatamente isso que vai te tirar da posição de usar as coisas de forma mecânica. Então está aqui, VLOOKUP. Aqui está escrito assim, lookup value. Lookup value. Valor a ser procurado. Estou a procurar este aqui. Depois ele está dizendo aqui assim, vírgula. Está aqui, tem uma vírgula aqui. Vou colocar vírgula. Table array. Amigo, é tudo de interpretação. Array significa não é bem esse conceito, mas vou simplificar. Na verdade, não é exatamente isso, mas vou simplificar. Significa conjunto de dados. Aqui, tabela. Qual é a tabela que tem um conjunto de dados? Eu vou chegar aqui e vou selecionar a tabela que tem um conjunto de dados. É esta aqui. Depois ele pede uma vírgula. Depois ele diz assim, column index number. Coluna, ou seja, qual é a coluna que você quer devolver? É coluna 1 ou coluna 2 que tem categoria? É coluna 2. Amigo, eu só estou a interpretar. Não tem como eu me baralhar, não tem como eu esquecer. Posso ficar 10 anos sem usar, vou continuar a saber usar isso aqui. E inversamente, tem profissionais que estão há 5, 10 anos no mercado que não sabem usar isso aqui até hoje. Imagina o tempo que você joga no lixo. Você não está jogando no lixo seu tempo, você está jogando no lixo o seu crescimento profissional. Amigo, por favor, sente e aprende. Vírgula. Aqui pede o valor pesquisa aproximado ou pesquisa exata. Por exemplo, aqui está lixa 70 gramas, lixa 90 gramas. Se eu colocar pesquisa aproximada, corre o risco do Excel pegar a informação no lugar errado. Então, vou colocar pesquisa exata. Na maioria das vezes, 99% dos profissionais vai usar pesquisa exata. Você tem que usar pesquisa exata.
Só fechar parênteses, vou clicar Enter. Está aqui, categoria B. Agora eu só vou arrastar de forma dinâmica, de forma automática. Eu já tenho aqui a minha base com os dados. De forma 100% dinâmica, de forma 100% automática. E agora eu vou fazer o mesmo com localidade. Só que localidade eu posso usar VLOOKUP? Não. Porque a localidade está na horizontal. Então eu vou usar HLOOKUP. O que está acontecendo aqui, afinal de contas? O que está acontecendo aqui? Eu estou a mostrar como usar o Excel para ser respeitado no lugar de trabalho. Nessa ordem de ideias, nós estamos a ver técnicas que você pode usar para deixar o seu trabalho mais no automático e mais chamativo. É por isso que até no final dessa aula você vai se assustar, porque nós vamos fazer um relatório chamativo aqui. Vamos transformar um relatório comum num relatório chamativo. Só que antes de fazer isso, você tem que se preocupar. Da próxima vez, por exemplo, localidade, mas porque aqui tem novas linhas de localidade, você vai ter que fazer isso de forma manual de novo. Não, é só arrastar a fórmula, já está. Mas porque essas linhas foram acrescidas no outro mês, eu só preciso chegar aqui e fazer assim. E já está. É automático. Então, automação significa o trabalho manual, o trabalho chato, o trabalho desgastante, o trabalho repetitivo que eu faço o Excel fazer no meu lugar. Ok? Então, está aqui. HLOOKUP, lookup velho, vírgula, table array, está aqui, table array. Qual é a tabela com os dados que você quer pesquisar? É a tabela A e B? Não, a tabela está na horizontal, amigo. Então, tem que selecionar assim. Vou clicar aqui F4 para trancar, para ele não deslocar na mesma proporção. Trancar, deslocação de formas, daria uma aula, não vou explorar esse conceito aqui. Se você tem alguma dificuldade com trancar forma de deslocação, coloca aqui no chat que talvez eu faça uma aula só para explicar isso. Eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te servir. Okay? Colocar vírgula. Qual é a linha, row index number? Já que eu usei HLOOKUP, já não é coluna, é linha. Qual é a linha que você quer retornar? Localidade está na linha 2. Não, vou colocar aqui 2. Fazer aqui vírgula. Vou colocar aqui falsa, pesquisa exata, fechar parênteses, enter. E vou arrastar. Neste exato momento, o que está acontecendo aqui? Eu tenho localidade e categoria de forma automática, através de fórmulas. Já, tem novas linhas, tem que atualizar. Só precisa chegar aqui e arrastar, amigo. Já está pronto. O trabalho que você vai executar vai ser julgado sob duas perspectivas: o tempo que você vai levar e a forma de ser apresentado. Só que para você apresentar um relatório, você tem que entender que na maioria das vezes a base que você vai ter não vai ter informação completa. Você tem que acrescentar informação, por favor, aprenda isso. Às vezes você não consegue fazer um relatório porque está faltando informação na tua base. Como é que você sabe disso? Porque eu já resolvi incontáveis problemas de incontáveis profissionais, do Rovo ao Maputo, literalmente. Às tantas, eu até sei que na empresa onde você trabalha tem um sistema. Eu sei que você recebe planilhas de algum colega, eu sei disso. Você precisa juntar a informação do teu colega, talvez informação do sistema, talvez tua informação, talvez informação do João, da Maria, do Antônio. Você tem que juntar tudo isso num único lugar primeiro para conseguir fazer relatório. Eu já te entreguei aqui o segredo. Para você conseguir juntar essa informação, você tem que saber usar uma coisa chamada fórmulas. Nessa aula eu não vou conseguir explorar todas as fórmulas, amigos, são várias fórmulas aqui dentro, várias. Não vou poder explorar todas, mas eu já te expliquei duas aqui essenciais, VLOOKUP e HLOOKUP. E além disso eu te expliquei que para você usar uma dessas fórmulas, para usar essas fórmulas, você só precisa entender a lógica por trás dessas fórmulas, a gramática. Você só precisa entender essa gramática. Se você entender essa gramática, você já sabe usar qualquer forma dentro do Excel, você não precisa memorizar nada aqui. Ok? A minha base já tem informação que eu preciso. Vou te entregar um segundo segredo aqui. Quando a tua base já tem informação que você precisa, como é que você faz para fazer qualquer relatório? Qualquer relatório na hora, sem sofrer. Tabelas dinâmicas. Pivot Table. Eu vou te ensinar a dominar isso aqui agora. Você vai simplesmente selecionar a tabela com os dados. Você vai vir aqui para Insert, está aqui Pivot Table. Vamos interpretar essa janelinha. Muita gente usa isso aqui de forma mecânica. Amigo, anota aí. O segredo para você se tornar expert em Excel.
fazer um trabalho diferenciado, ser respeitado no lugar de trabalho é não usar as coisas de forma mecânica. Não interpretar essa janelinha da pivot table. Está aqui table ou range. Range significa conjunto de células. Tudo é interpretação aqui. Está aqui. Foram selecionadas as células A1 até E23. Daqui até aqui. É por isso que até está ali meio que sublinhado. Depois ele diz assim: choose where you want the pivot table to be placed. O que isso significa? Escolha o lugar, engraçado que eu nem sei falar inglês, né? Escolha o lugar que está tão simples, está tão cru, qualquer um pode entender isso, basicamente. Escolha o lugar onde essa tabela pivô tem que ser colocada. É o que está escrito aqui. Se eu clicar OK, o que ele vai fazer? Ele vai colocar numa nova sheet, ele vai automaticamente abrir uma nova sheet e colocar essa informação. Se eu colocar aqui, colocar numa sheet existente, eu vou ter que selecionar onde eu quero. Eu não estou preocupado com isso, não vou clicar OK, ele vai abrir uma nova sheet. Ok? O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Você tem que entender isso para nunca mais sofrer na sua vida. Qual é o relatório que nós queremos? João, tem como eu fazer um relatório? Tem como eu fazer uma automação sem eu entender como fazer de forma manual? Não tem, foi o primeiro passo que eu te entreguei hoje. As tantas, é por isso que eu digo, pequenos detalhes, grandes resultados. Pequenas técnicas, o que diferencia os amadores dos experts são pequenas técnicas. Saber quando usar não usar as coisas de forma mecânica, saber o momento certo para usar uma coisa. Então, as tantas, as tantas, aquele trabalho chato, repetitivo, desgastante que você executa, as tantas, você sai tarde do lugar de trabalho a pensar que está a trabalhar muito, enquanto está a trabalhar de forma não inteligente. As tantas, tudo isso está acontecendo por causa de uma técnica simples, por causa de uma coisa simples. Então, vou te entregar aqui uma coisa simples, mas vai fazer muita diferença. Não tem como, anota isso de novo, se você ainda não anotou. Não tem como chegar a um resultado sem você ter clareza desse resultado. Não é possível. João, que resultado nós queremos nessa tabela dinâmica? O primeiro passo é você visualizar, fecha os seus olhos e visualize esse resultado de forma manual. Primeiro, vou te dar um exemplo aqui. Nós queremos materiais e venda de cada um dos fornecedores. Fornecedor A e fornecedor B. Fornecedor B. Eu tenho clareza disso. Eu quero o total de venda para cada um dos fornecedores. É a primeira coisa que eu quero. Eu já sei disso. E depois eu quero ter filtros por categoria e por localidade. Já que eu já sei disso, eu posso chegar aqui e selecionar. Vamos lá. Os meus materiais vão ficar aonde? Materiais vão dar numa linha, né? Materiais, vários materiais. E depois ao lado vai ter o total de vendas de cada um dos fornecedores. Então, como é que eu uso a tabela dinâmica? A tabela dinâmica ela foi preparada, a pivot table, ela foi preparada para você gerar esse resultado sem usar fórmula. Então, esse mesmo resultado que nós vamos atingir aqui poderia ser alcançado se nós usássemos fórmula. Nós não vamos usar. Materiais, eu vou arrastar ele aqui para linhas. Por que eu sei que ele tem que vir para linhas e não para colunas? Porque eu já visualizei de olhos fechados a minha tabela pronta. Eu sei que as linhas elas têm que estar do lado esquerdo. Como eu sei disso de forma intencional, como eu já sei disso, eu já planeei isso, como eu estou consciente disso, é por isso que eu tenho que arrastar os materiais para a linha. Coluna, vou puxar o fornecedor lá para a linha? Não, para a coluna, porque eu já vi. Na verdade não, é para aqui para valores. Que é para ele somar. Tudo que eu vou fazer conta na tabela dinâmica tem que vir para valores. Eu preciso pegar a categoria e trazer aqui para filtros e chegar aqui e começar a filtrar. Preciso fazer isso? Não. Vou usar um outro filtro avançado. Então está aqui. Tenho aqui os itens, as categorias. Só de eu ter essa tabela organizada, se eu vier aqui fazer insert, eu já consigo chegar aqui e colocar um gráfico. Está aqui o gráfico, já está. Vamos lá fechar isto um bocadinho. Está aqui o gráfico, está pronto. Se eu clicar aqui com o mouse direito, fazer assim,
Hide value field buttons on chart significa ocultar todos os botões do gráfico. Na verdade, este aqui, all field buttons, né? Ocultar todos os botões do gráfico, ele vai ficar assim. E depois eu posso chegar aqui, clicar neste mais, adicionar um título neste gráfico e colocar aqui total de vendas por fornecedor. Pronto. Tem quem se contenta por entregar o relatório assim. Jô, o relatório está pronto, posso entregar? Pode. Mas o seu trabalho, ele vai ser julgado pelo tempo de atualização desse mesmo relatório e também pela qualidade do trabalho que você vai entregar. A qualidade é a capa, o empacotamento é a beleza do relatório. Estou usando uma linguagem simples aqui para você entender que não precisa ser doutor, não precisa usar óculos para saber fazer isso. Não precisa ser inteligente para ser estudado no lugar de trabalho. Na verdade, nem precisa ter muito tempo assim para estudar. João, o que você está falando? Você não dá a entender. No nosso curso completo, por exemplo, nós temos aulas de 10 minutos, aulas de 5 minutos, aulas... Amigo, a aula mais longa do curso tem 20 minutos. 20. São aulas curtas, objetivas, para pessoas que não têm tempo. É por isso que o curso é online, porque o curso online é ideal para quem não tem tempo. Aí a pessoa senta no horário, as aulas estão gravadas, estão numa plataforma e depois no final do mês você tem sessão de dúvidas comigo, alguém da minha equipe. João, tem como eu me inscrever nesse curso agora? Não. Só estou a falar desse curso para você entender que mesmo sem ter tempo, independentemente de onde você vive, se você está conseguindo assistir essa aula agora, nesse exato momento, então você tem capacidade de fazer esse curso, se tornar expert em Excel e ser respeitado no lugar de trabalho. Jô, posso entregar o relatório assim? Já está pronto. Primeiro vamos entender sobre velocidade. Vamos supor que uma informação aqui mudou, por exemplo, aqui mudou, sei lá, para 0,00000, ok? Só de eu chegar aqui, clicar com o mouse direito e fazer assim, refresh, automaticamente o gráfico mudou, já está atualizado. Só de eu chegar aqui e fazer Ctrl Z, não, deixa eu devolver aqui algum número, por exemplo, sei lá. Só de eu chegar aqui e clicar com o mouse direito e fazer, presta atenção, o gráfico vai mudar, fazer refresh, pronto, o gráfico mudou. O que está acontecendo aqui, inclusive, acho que acrescentei números desproporcionais, né? Ok. Fazer aqui refresh, pronto, o gráfico mudou. O que está acontecendo aqui? Tempo de atualização. Esse relatório, para ser atualizado, você não vai levar mais de 1 minuto, porque se acrescentaram linha, você só vai arrastar as fórmulas, depois você vai chegar aqui, mouse direito, refresh, a informação vai mudar, o gráfico vai mudar de forma automática. Então, tempo de atualização já está resolvido. Eu não sei se você percebeu, mas nós fizemos isso em pouco tempo. Eu não sei se você percebeu, se eu não tivesse aqui a ter que explicar tudo do absoluto zero, em quanto tempo eu teria feito isso aqui? Para atualizar, então, já está, nunca mais vou sofrer com isso. Só que agora eu quero te entregar o segundo passo para você ter respeito no lugar de trabalho. Não entregue relatórios assim. Para com isso. Eu vou abrir uma segunda aba aqui, vou chamar de dashboard. Dashboard. O que é dashboard? O que é dashboard? Amigo, eu não vou buscar... Vai na internet, pega informação, sei lá, científica. Não tem informação científica aqui. Dashboard é um painel onde você vai centralizar a informação num único lugar e vai organizar essa informação com estética. Pensa, sempre que você ouvir essa palavra dashboard, pensa nisso. Um relatório chamativo, é um painel, é um quadro organizado, onde você tem informação para levar para uma reunião. Numa reunião tem chefes, tem diretores, tem líderes e a informação vai estar devidamente apresentada. As pessoas vão te julgar pela qualidade desse relatório e pelo tempo que você vai levar para atualizar. Pensa naquele trabalho chato, desgastante, naquele trabalho que te faz sair tarde do lugar de trabalho. Imagina chegar ao final do mês, você apertar um botãozinho, 2 cliques, no máximo 3 cliques, o relatório já está automático, está bem apresentado ao executivo. Não tem como você continuar a ser tratado da mesma forma se você souber fazer isso. João, essa aula é sobre o quê? É sobre isso. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, vou fazer insert, vou inserir um segundo relatório. Está aqui. Só que dessa vez vou clicar nele, vou fazer Ctrl X, Cut, cortei e vou fazer aqui Ctrl V. Está aqui, é o mesmo relatório.
fazer aqui mouse direito, ocultar, é o mesmo gráfico. Só que agora eu quero trabalhar esse gráfico de uma forma diferente para você perceber o quão é simples. Eu vou fazer Ctrl A aqui um atalho para selecionar tudo aqui, por exemplo. Vamos aqui em Home. Vamos lá mudar, por exemplo, a cor de fundo. Podemos colocar, sei lá, esta cor. Pronto. Ok, mudamos a cor de fundo. Quando eu seleciono o gráfico, o Excel abre aqui essas zonas, essas opções. Eu vou aqui, por exemplo, vou formatar o fill. O que é fill? É preenchimento, no fill, sem cor de fundo. E quando você tem aqui, o outline é a cor de fora, outline é a barra. Posso colocar outline, por exemplo, de branco. Estas linhas aqui, posso, por exemplo, pintar de branco. O que está acontecendo aqui? Estou a te mostrar técnicas simples para formatar gráficos de tal forma que eles deixem de ser comuns e passem a ser diferenciados para você se tornar um profissional diferenciado. Os amadores entregam, ele prepara o gráfico e já entrega. Calma, amigo. Você tem como chegar aqui, por exemplo, pintar isto aqui de branco. Eu quero te mostrar o quão isso é simples. E eu sei que depois você vai poder adaptar essas mesmas técnicas à sua realidade. Você vai poder usar essas mesmas técnicas para pintar o seu gráfico e ele ficar bonito. Para você chegar numa reunião e ganhar destaque. Quando você vem aqui para More Colors, você consegue encontrar cores aqui diferentes, etc. Cores bonitas. Então, posso selecionar, por exemplo, esta cor. Este azul está muito carregado. Mas, enfim. Essa não é uma aula de cores, é uma aula somente sobre edição. É somente uma aula onde a gente vai discutir como deixar as coisas mais profissionais, ok? Mas deixa eu mudar para um outro azul. E este azul aqui eu posso vir aqui e trabalhar também a cor. Posso deixar assim, por exemplo, ok? Aqui você também pode pintar de branco. Essa linha de fundo nós podemos apagar. E deixar o gráfico mais ou menos assim. O título do gráfico, você não precisa vir aqui e colocar diretamente no gráfico, vir aqui title, você pode vir aqui fazer insert. O que eu estou a explicar aqui, amigo, é básico. Se um aluno meu até assistir essa aula vai ficar irritado, está muito básico isso aí. Eles aprendem coisas mais avançadas, ok? Mas eu quero te ensinar esse básico para pelo menos no final dessa aula você sair daqui com um conhecimento que vai te permitir começar a ganhar destaque no lugar de trabalho. Daqui cor de fundo, cor de linha de fora, branco, cor de fundo, no fill. E aqui no meio nós podemos escrever também relatório. Vamos lá. Relatório de vendas por fornecedor. Eu sei que você não está vendo porque está preto. Vamos mudar aqui para branco. Está aqui branco. Aumentou o tamanho. Centralizou o texto. Aí tá, relatório de venda por fornecedor. Ou seja, esse mesmo relatório que está aqui, ele pode ser apresentado de uma forma mais profissional. E assim como eu estou a mostrar essas técnicas, assim como eu falei sobre fórmulas, assim como existem aquela VLOOKUP, HLOOKUP, existem outras incontáveis fórmulas que eu não conseguirá te mostrar nessa aula. Assim como eu estou a mostrar essas técnicas simples de edição de gráfico para você já começar a ganhar destaque aí no lugar onde você trabalha, começar a ser respeitado, começar a deixar de ser tratado como um profissional comum e começar a ser tratado como um profissional diferenciado, como um verdadeiro expert em Excel. Assim como essas técnicas eu mostrei, tem outras várias. Infelizmente eu não conseguiria mostrar nessa aula, mas deixa eu te mostrar, eu prometi, quem ficar até o final dessa aula vai se assustar. Deixa eu te mostrar uma técnica de fazer o gráfico dançar. Você tem que dominar todas as técnicas para fazer gráficos que dançam, gráficos dinâmicos. O nome profissional são gráficos dinâmicos, mas eu conheço de gráficos que dançam. Se você souber fazer gráficos que dançam, isso vai causar um efeito uau! As pessoas vão olhar para o relatório que você fez, elas vão ficar admiradas e logo elas vão respeitar a pessoa que fez, que foi você, o expert, ou a expert em Excel. Eu vou fazer aqui, quando você seleciona a tabela dinâmica, abre um menu novo aqui que é esse de Pivot Table Analyze. Existem várias coisas loucas aqui sobre Pivot Table. Não vou conseguir explorar todas, mas existe esse aqui que é o Insert Slicer. O que é Slicer? Slicer é um filtro dinâmico. Eu vou clicar nele, vou clicar, por exemplo, aqui categoria. Vou fazer OK. E ele vai trazer esse slicer. Eu vou clicar nele, vou fazer Ctrl X, vou fazer Ctrl V. O que é esse slicer? É um filtro dinâmico onde quando eu clico nele, ele muda lá na tabela e ele muda o gráfico de forma 100% automática. Está aqui. Amigo, o gráfico já está a dançar, sem usar fórmula, sem sofrer, sem surtar. Calma, você ainda não viu nada. Esse slicer tem como ficar na horizontal, pouca gente sabe disso. Então, ele vir aqui para o slicer, vou fazer aqui, está vendo aqui onde vem coluna?
faz 1, 2, para ele ficar em 3 colunas. Está aqui. Agora ele ficou na horizontal, ele ficou do jeito certo agora. E aqui está. Okay? Aqui está o nosso queridinho slicer. Então vou movimentar o gráfico um pouco para baixo, para o slicer ficar completo. Aqui está. Preocupe-se com a estética do trabalho que você vai apresentar, porque os profissionais eles vão ser julgados pela estrutura, pela beleza, pela qualidade do trabalho que eles vão entregar. Então está aqui slicer, está aqui um gráfico dinâmico, um relatório dinâmico, um relatório diferenciado, um relatório bem apresentado. Esse mesmo relatório é exatamente este. Que louco, né? Que louco. Coloca aqui no chat assim, que louco. Esse mesmo relatório é exatamente este. Esse mesmo gráfico é exatamente este. Jô, como é que eu faço para ser respeitado no lugar de trabalho? 2 variáveis. Tempo de execução, você não pode levar muito tempo a produzir um relatório. E a estética pela qual o seu relatório é entregue. O seu relatório não pode parecer este, tem que parecer este. Como é que você faz para sair dessa aula e de facto aprender a fazer? Pega essa mesma base que eu usei, e faz uma coisa simples. Acrescenta localidade, faz o mesmo relatório, mas acrescenta mais um slicer com localidade. Acrescenta mais um slicer com localidade, com 2 filtros dinâmicos e automáticos. Um relatório automático chamativo, diferenciado. É exatamente assim que você vai começar a crescer na carreira, se colocar numa posição diferenciada e deixar fazer parte da média, começar a se tornar um expert em Excel, ser respeitado no lugar de trabalho. Um abraço e eu te vejo na próxima aula.